Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura. És incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura. És incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Senhor Deus, Tu és supremo, Tu és superior a tudo que existe nesse mundo, Pai. Tu és superior aos anjos, Tu és superior às leis de Moisés, Tu és superior a todos os heróis na fé, Senhor, porque o Senhor é o herói dos heróis, Senhor. O Senhor é aquele que salvou as nossas vidas, o Senhor é o Deus verdadeiro que se fez carne, que habitou entre nós. Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, dizer que Tu és acima de todas as coisas, que Tu és soberano, que Tu és poderoso, que Tu és o nosso Deus santo, Senhor, incomparável. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor nas nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações através do livro de Hebreus, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais para enxergar a beleza da Tua santidade, para que possamos ver a grandeza do Teu amor em nossas vidas, para que possamos ter mais fé em Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Pai.
nós estamos aqui, Senhor, pedindo mais fé em nossos corações, pedindo que o Senhor renove a nossa força, que o Senhor renove o nosso ânimo, renove a nossa comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez que nós podemos nos reunir, Senhor, mesmo que virtualmente, Pai, mas reunidos, Senhor, para buscar mais do Senhor, da Tua palavra, Senhor, da Tua direção em nossas vidas, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, te pedindo tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então como eu tinha falado, né, a gente vai vai fazer o Hebreus inteiro hoje, né? E só para dar uma esclarecida a vocês assim, a gente não vai ter, né, não vai ter a devocional amanhã, porque amanhã é o Natal da igreja e eu quero me concentrar para a pregação da noite, tem todos os preparativos, tal, né? Então amanhã eu não vou fazer, por isso que eu vou acabar Hebreus hoje. Hebreus era para ser feito em 4 dias, só que a gente vai fazer numa tacada só hoje, tá? Na semana que vem, então segunda-feira a gente faz Tiago, terça a gente faz 1ª e 2ª Pedro, quarta a gente faz 1ª João, quinta a gente faz 2ª e 3ª João e Judas. Aí só vai sobrar Apocalipse para depois do Natal, né? Então sexta-feira é Natal, e aí sábado a gente faz o Apocalipse, domingo não tem devocional, segunda, terça e quinta, 28, 29 e 30, a gente acaba o Apocalipse e acaba a Bíblia, tá? Mas assim, não fiquem preocupados, porque você não precisa participar, aliás, nunca precisou, nunca foi obrigatório um negócio desse, né? Então assim, sempre foi... se você quiser, né? Você não vai ganhar estrelinha no final, tá? Desculpa, mas eu não vou dar nenhum prêmio para ninguém. Nossa, parabéns, você conseguiu assistir todas as aulas. Não tem prêmio, porque assim, eu acho que é uma dedicação de vocês e eu acho que assim, e tudo isso vai estar arquivado, né? Então, se você não puder entrar em alguma dessas devocionais, não tem problema, pessoal, não fique chateado, né? Ele vai estar gravado e aí você pode pegar depois. E a gente está pensando em fazer um podcast. Podcast é um tipo de um aplicativo que você coloca em ordem todas essas devocionais. Aí a gente tira os louvores e deixa só estudo bíblico e coloca só, por exemplo, estudo de Gálatas. Aí põe um bloco do podcast só de Gálatas. Aí um podcast de 1 Coríntios. Aí faz um podcast só de 1 Coríntios, entendeu? Então, assim, vai ficar bem mais interessante de estudar. Eu tô vendo aí quem pode me ajudar com esse negócio do podcast aí. Aí a gente vai transformar todo esse arquivo que a gente tem em algo que você possa ouvir na sua caminhada. Ou você vai preparar um estudo bíblico na sua INC, você pega o capítulo tal de Efésios para você estudar. E aí cada um se transforma num recurso de treinamento, num recurso de preparar alguma coisa, alguma aula, alguma ministração para vocês, tá bom? Vamos lá, Hebreus. Hebreus, eu acho que Hebreus é um dos livros mais difíceis da Bíblia, mas ao mesmo tempo é um livro que exige que você conheça o Velho Testamento, porque... se você não conhece o Velho Testamento, o Hebreus ele não faz muito sentido. Mesmo porque o livro de Hebreus ele não faz nenhuma citação de gentios, por exemplo, né? Os problemas dos gentios não é citado nenhuma vez em Hebreus. Então todas as problemáticas trabalhadas em Hebreus têm a ver com a comunidade de judeus. E aí eu quero que vocês prestem atenção em uns detalhes importantes nessa introdução, tá? Primeiro, começando a introdução, o autor de Hebreus ele é desconhecido. A gente não sabe quem é o autor. A gente sabe que não foi Paulo porque não tem o nome dele e também porque não tem as características da dissertação de Paulo na carta de Hebreus.
Então, assim, não pode ter sido Barnabé que escreveu Hebreus, né? Pode ter sido algum outro judeu convertido para o cristianismo. Eu tenho uma sugestão que é um dos nomes colocados como possíveis autores, tá? E não sei se é uma tendência de querer defender as mulheres, eu não sei, mas eu acho, assim, achar é de graça, né? Então qualquer um pode achar, né? Eu acho que quem escreveu Hebreus foi Priscila. Priscila, a esposa de Áquila, aquele casal que andava com Paulo e que plantou igrejas e que liderava células e que fazia igreja nas casas, né? Assim, não sei porquê, mas eu tenho no coração que quem escreveu aqui foi uma mulher, foi a Priscila, para quebrar um pouco esse negócio de que é só homem que é usado por Deus. Não. Eu acho que Deus usa as mulheres com poder e para rebater tudo isso aí, eu acho, na minha cabeça, tá, pessoal? Isso é pessoal, isso aqui é só do pastor Joel, né? Eu acho que quem escreveu Hebreus foi a Priscila, né? São detalhes, assim, com muita sensibilidade que se fala no livro. Existe um cuidado que se tem para não tipo rasgar uma coisa, sabe? Sabe quando você toma cuidado para desembrulhar um presente para não rasgar? Isso o homem não tem. O homem rasga tudo e abre, né? A mulher ela é mais delicada, né? Então eu acho que assim, o livro de Hebreus é um livro muito delicado, é um livro que com suavidade você apanha com suavidade, sabe? Já apanhou com suavidade? Às vezes, uma palavra doce, uma bronca de uma voz doce dói mais do que um tapa, né? Então, assim, eu acho assim que, pra mim, né, é uma sugestão minha, né? Posso estar errado, mas um dos nomes que são citados para ter escrito Hebreus foi a Priscila. E eu tenho uma prima chamada Priscila também, que eu amo demais. E aí eu fico com esse negócio na cabeça, né? Eu acho que é a Priscila que escreveu esse livro, né? Mas vamos lá. É interessante que essa pessoa que escreveu Hebreus, ela recebeu instrução dos apóstolos, ela recebeu instrução provavelmente de Paulo, e ela tem uma bagagem muito grande de conhecimento do Velho Testamento, e principalmente, pessoal, principalmente do livro de Levíticos, né? Então, assim, se você não leu Levíticos, não estudou Levíticos, Hebreus ele faz pouco sentido e o Hebreus fica mais claro quando você estuda Levíticos antes de entrar em Hebreus, né? Então, assim, não sabendo quem é o autor de Hebreus, em última análise a gente considera que o autor é o Espírito Santo e ponto final, né? O Espírito Santo que inspirou todo mundo para escrever a Bíblia, então nós consideramos que foi o Espírito Santo. Esse livro ele foi escrito muito provavelmente antes do ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque em nenhuma vez aqui é citado a destruição do templo, né? Hoje, quando você vai para Jerusalém, não tem mais o templo lá, né? Tem uma abóbada de Maomé lá, né? Porque o que aconteceu? No ano 70 houve uma invasão e esse tal de general Tito Vespasiano, esse cara, ele invadiu Israel, destruiu o templo de Jerusalém, e aí, pela dominação islâmica, né, eles construíram a sinagoga deles lá, né, o templo messiânico deles lá, do messiânico não de Alá, islâmico lá, e aí o templo foi destruído. Mas nessa epístola, nessa carta, não é escrito nada sobre essa questão da destruição do templo, né? Pelo contrário, é citado que ainda eles realizavam aqueles sacrifícios de animais para cumprirem com as promessas da lei mosaica. Então, assim, o livro ele dá uma ênfase, né, no sacerdócio levítico de Moisés e nos sacrifícios que foram estipulados através da lei mosaica, né? Lei mosaica, pessoal, significa que é a lei que veio de Moisés, tá? Então eu vou falar muito dessa lei mosaica, né, aqui no Hebreus. Ele
uma coisa interessante e muito importante para a gente entender é que essa carta ela está sendo escrita para uma comunidade de judeus que estava prestes a passar ou já começou a passar por grandes perseguições, né? Então, assim, essa carta ela traz um encorajamento também para as pessoas se fortalecerem nas verdades de Jesus Cristo por conta da perseguição, né? Então, assim, por conta da perseguição, as pessoas elas acabavam fazendo apostasia, abandonando a fé, né? Então, muita gente, pessoal, e é real, né, pessoal? É real. Se às vezes quando a gente está numa situação difícil, né, e vem uma perseguição e eles começam a oprimir você, tipo, muita gente sucumbe, muita gente desiste da fé para não perder a vida, para não matarem o seu filho. Então, assim, vai acontecer assim atrocidades para que essas pessoas abandonem a fé delas e desistam dessa fé que eles têm em Cristo Jesus, né? Então, assim, é um absurdo do que tem de perseguição nessa época, né? Mas nessa época existia uma comunidade judaica chamada comunidade Qumran. O Qumran a escrita de Qumran é esquisito, mas é Q-U-R-A-M. Q-U-R-A-M, Qumran. Se você procurar os manuscritos do Mar Morto, né, no Google, ou Qumran, comunidade Qumran, você vai ver coisas muito interessantes. Porque essa comunidade judaica, eram feitas de judeus que eram escribas e que eles escreviam a Bíblia, eles ficavam reproduzindo a Bíblia. Então o que aconteceu? Na época da perseguição, esses judeus de Qumran, o que eles fizeram? Eles esconderam as escrituras, os pergaminhos que eles escreviam, colocavam em vasos, e eles esconderam, eles fizeram cavernas e guardaram, esconderam para que se viesse uma perseguição, e veio mesmo, matou todo mundo, esses pergaminhos permanecessem intactos e alguém pudesse achar. Uma coisa interessante é que os pergaminhos que eles escreviam da palavra de Deus, da Bíblia, eram colocados em vasos, né? E a gente sempre ouve na palavra de Deus que Deus fala que nós somos vasos, não é verdade? Né? Você já ouviu várias vezes, né? E às vezes quando a gente ouve vaso, a gente fica pensando em um vaso de planta, né? Um vaso que põe uma plantinha, né? Ou não sei se você já pensou no vaso sanitário, mas acho que não. Mas assim, sempre que a Bíblia fala em vaso, ela fala muito sobre vasos onde eram colocados a palavra de Deus e onde era guardado e preservado a palavra de Deus. Olha que bonito, pessoal. Quando a Bíblia fala em vaso, fala em lugar de guardar e perpetuar a palavra de Deus em nós. Então, quando eu falo assim, eu sou um vaso do Senhor, eu sou um lugar onde a palavra de Deus é guardada no meu coração para não pecar contra o meu Deus. Isso é muito bonito. E aí esses Qumran, assim, esse grupo, pessoal, até vou falar para vocês, tem uma história incrível, chamado Massada. Se você procurar aí na internet, leia essa história, né? A destruição de Massada. Era um grupo de judeus que estavam se protegendo do ataque romano do Império, e eles moravam no alto de uma montanha, e eles se defendiam lá com unhas e dentes lá para não serem mortos. E aí ele tem um final trágico. Não vou te falar o final é muito maluco, muito interessante. Não vou te falar o final para você ler essa história, porque a história de Massada é um negócio fantástico. Mas assim, esse grupo veio do Qumran. E esse Qumran, eles têm... Quando acharam esses pergaminhos, acharam praticamente todos os textos da Bíblia, menos Esther e algum outro que eu não lembro qual que era. Mas não, quase todos os textos. Isaías, por exemplo, é assim, perfeito. O que a gente lê de Isaías é o mesmo do que a gente lê há mais de 1500 anos atrás. É exatamente o mesmo.
né? Então, assim, é muito interessante porque esses manuscritos do Mar Morto, que é o manuscrito dessa comunidade Qumran, eles vieram para confirmar o quanto que a nossa Bíblia é uma palavra verdadeira e que não mudou pelos séculos e séculos de existência dessa palavra. Ela não mudou, ela continuou sendo a mesma, e esses manuscritos confirmaram a veracidade da palavra de Deus. Mas aí, por conta desse grupo, muitos chamam de seita dos Qumran, né? Eles tinham algumas ideias meio malucas, porque, por exemplo, lendo a Bíblia, às vezes eles interpretavam que os anjos eram superiores aos homens. E é por isso que Hebreus fala tanto de anjo. Você não tem nenhum outro texto da Bíblia, outro livro da Bíblia, que fala tanto de anjo quanto o livro de Hebreus. Por quê? Porque o autor, o que está escrevendo a carta aos Hebreus, está tentando corrigir as pessoas para colocar o anjo no lugar certo e colocar Jesus no lugar certo, né? Então a gente vai ver muitas menções sobre anjos aqui em Hebreus porque ele quer consertar. Então, assuntos importantes para que a carta de Hebreus quer consertar. Então, as leis mosaicas, né, os rituais, por exemplo, guardar o sábado, o descanso no Senhor, é algo que ele trabalha muito a questão da fé da antiga aliança com a nova aliança, né? Então tudo isso vai ser trabalhado no livro de Hebreus. Então os temas que a gente vai ter aqui em Hebreus, por exemplo, a gente tem, como eu falei, a gente precisa saber um pouco do livro de Levíticos para poder entender Hebreus. Uma coisa que o livro fala bastante também é que o pecado sempre interrompeu a comunhão de Deus com os homens, né? Então é uma coisa clara, é um tema claro dentro de Hebreus. Outro tema claro de Hebreus é que a aliança com Deus exigia um sacerdote perfeito e um sacrifício perfeito. E é por isso que o livro de Hebreus ele fala tanto de Jesus, porque Jesus ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote perfeito, e Jesus também é o sacrifício perfeito que nos faz a reconexão das nossas vidas para com Deus, né? Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção que esse tema ele é muito falado em Hebreus. Outra coisa, outro tema, ele vai falar sobre as provisões imperfeitas e completas da antiga aliança. Ou seja, a antiga aliança não conseguiu resolver os principais problemas que a humanidade deveria consertar para o seu relacionamento com Deus. Então, a lei mosaica, né, a aliança antiga, ela não conseguiu, ela foi uma provisão imperfeita e incompleta. Mas aí quando a gente fala da nova aliança em Jesus Cristo, através do Jesus, o nosso sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, nós temos aqui as provisões infinitas e infinitamente superior à provisão antiga do Antigo Testamento, do livro da aliança de Moisés, né? Então é importante a gente entender Jesus como sumo sacerdote, né? E eu estava até fazendo uma brincadeira meio boba assim, mas assim, Jesus era o sumo sacerdote e o pastor Joel é o sumô sacerdote, né? Se você fala japonês, você vai saber o que eu estou falando. É o sumô sacerdote. É só uma questão de acentuação que você resolve esse problema, né? Mas uma outra coisa, outros temas que Hebreus trata aqui, ele vai falar sobre a melhor esperança. Então vai sempre ter uma comparação da antiga aliança com a nova aliança, né? Então a nova aliança traz uma melhor esperança, um melhor testamento, uma melhor promessa, um melhor sacrifício, uma melhor substância da fé, uma melhor nação e uma melhor ressurreição. Então essa nova aliança, ela traz para nós uma atmosfera celestial, um dom celestial, um chamado celestial, os que esperam Jerusalém celestial e que o nosso nome está escrito no céu, né? Então são coisas que a Hebreus vai falar para a gente, né?
alguns temas teológicos que a gente vai ver em Hebreus, é que Hebreus ele trabalha a questão de que Jesus Cristo tornou-se para nós o nosso livre acesso a Deus. Ou seja, você não precisa de um sumo sacerdote aqui na terra para encontrar com Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Você não precisa de um padre para você se conectar com Deus. Você não precisa da intercessão da Ave Maria para você ter um encontro com Deus. Entendeu? O seu contato com Deus hoje é um livre acesso a Deus, né? Então você não precisa de uma intermediação para chegar até Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo se tornou para nós o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito que intercede e que nos conecta a Deus. Então é muito importante, pessoal, porque aqui o livro de Hebreus ele vai trazer vai fazer uma diferença entre outras religiões que pregam que para você encontrar com Deus você tem que ter um pastor bom, para encontrar com Deus você precisa ter um padre, você precisa ter uma intermediação que te leve ao Senhor, mas não. Aqui você tem uma aliança baseada nesse sumo sacerdote. Lembra que eu falei para vocês, pregação da semana passada ou retrasada, não lembro que eu falei, retrasada que eu falei sobre a nova aliança, né? A aliança que nós temos com Deus. Essa pregação ela trouxe a ideia de que Jesus Cristo veio ao mundo sendo Deus e sendo homem para fazer uma aliança perfeita entre a humanidade e Deus. Se Jesus Cristo fez essa aliança, eu não preciso de outras intermediações. Você entende, pessoal? De uma certa maneira, eu não preciso da igreja para fazer a minha intermediação minha com Deus. Eu não preciso estar na igreja para eu poder fazer a minha comunicação com Deus. Você entende? Por quê? Porque você hoje tem um livre acesso. Jesus Cristo te deu um livre acesso. E você só tem esse livre acesso através de Jesus Cristo. Isso é uma das razões do porquê que você precisa orar sempre em nome de Jesus Cristo. Você entende, pessoal? Toda oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque é Jesus Cristo que faz a conexão minha com Deus. O meu livre acesso ao Senhor, ele só está ligado pelo nome do Senhor Jesus Cristo e a graça de Deus. É por isso que todas as minhas orações, elas terminam em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, assim, toda vez que eu oro ou eu ouço uma oração de alguém que não terminou com em nome de Jesus, eu fico meio assim, ai meu Deus. Tipo, ela usou quem para fazer essa intermediação, você entende? Não é proibido, pessoal, não é proibido você não terminar a sua oração com em nome de Jesus, amém. Não é proibido, mas assim, quando alguém não termina com em nome de Jesus, amém, a minha cabeça fica assim, nossa, como que essa pessoa chegou até Deus? Foi pela sua própria força? Né? Foi a sua própria aliança com Deus que resolveu isso? Ou é a minha aliança que eu tenho com Jesus Cristo que faz a minha aliança com Deus? Você entende? O orar em nome do Senhor Jesus, ele traz esse peso de que eu estou falando que através de Jesus Cristo é que eu tenho meu livre acesso a Deus, né? Então por isso que a gente sempre ora em nome de Jesus, amém, porque é o nome de Jesus que faz essa conexão da gente com Deus. Então o livro de Hebreus ele traz para a gente que a nossa esperança de salvação só está na presença de Deus nas nossas vidas. E aí o MacArthur ele colocou uma frase que eu achei muito legal, eu coloquei aqui. O resumo do livro de Hebreus é esse: os cristãos em Jesus Cristo, como sacrifício perfeito de Deus pelo pecado, têm o sumo sacerdote perfeito, e por meio dele tudo é novo e melhor do que era na antiga aliança da lei. Né? Vou repetir, essa frase ela é muito boa. Os cristãos em Jesus Cristo como sacrifício perfeito de Deus, pelo pecado que tem o sumo sacerdote perfeito,
por meio dele, tudo é novo e melhor do que era na antiga aliança da lei. Né? Então, assim, esse aqui é o resumo de Hebreus. Se você, para entender Hebreus, você precisa entender exatamente isso. Ele está fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, e ele está tentando corrigir as pessoas de erros possíveis que são causados por conta da perseguição, por conta do medo, por conta das dificuldades que a gente passa. Às vezes a gente começa a criar remédios novos, né? E esses remédios novos, às vezes, eles não são bons, né? Inclusive, assim, não quero falar nada mal de ninguém, assim, mas assim, por exemplo, você já ouviu falar naquela planta aloe vera, né? Todo mundo, a gente gosta da aloe vera, que melhora na cicatrização, melhora não sei o que, melhora não sei o que, mas tem muitas pesquisas dizendo que ela também pode ser cancerígena, né? O aloe vera. Né? Então, assim, ele não foi aprovado pela Anvisa para ser comercializado no Brasil. Por quê? Porque tinham matérias que provavam que ele tinha alguma característica que seria ruim para o corpo humano. Mas, né, na hora da dificuldade, eu não tenho remédio, você pega aquela plantinha carnuda que tem espinho, corta os espinhos, tira aquela gosma e passa a gosma. Poxa, melhorou uma vez, por que eu não vou usar? Você entende? Às vezes, na hora da dificuldade, a gente começa a criar remédios. E às vezes, esses remédios podem prejudicar as nossas vidas. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês é isso. Né? Quando você baseia o seu remédio em algo que é comprovado pelos séculos, né? Então, assim, que você tem argumento, que você tem base de argumento para você poder falar assim, não, isso é verdade, aí sim. Então, Hebreus está falando que, ó, não confia em anjos, mano, vamos confiar em Deus, né? Não volte para viver uma vida legalista das leis de Moisés, viva pela graça no Senhor Jesus. Não procure outro sacerdote que não seja o sacerdote Jesus Cristo, né? Então, assim, algumas religiões que pregam a questão de que eles precisam de um sacerdote aqui na terra para fazer intermediação com Deus, eles não gostam de ler Hebreus, entendeu? Porque Hebreus ele é muito doutrinário nesse sentido de determinar que a minha fé é que agrada a Deus, eu não preciso ficar simplesmente realizando 1000 obras aqui na terra para agradar a Deus, porque Ele já me ama com todas as forças que Ele tem, e nada do que eu faça nesse mundo vai fazer Ele me amar mais do que Ele já me ama. Você entende? Então Hebreus ele está corrigindo muitas coisas aqui, né? E aqui em Hebreus, Hebreus ele é mais do que um tratado doutrinário, por quê? Porque de uma certa forma Hebreus vai trabalhar a parte prática e aplicação na vida diária do cristão, principalmente no capítulo 13. Né? Quando você chegar no capítulo 3, você vai ver que o livro ele vai entrar numa área prática muito grande. Nada do que a gente nunca viu, mas ele vai trabalhar uma parte prática da vida cristã. No livro de Hebreus, a gente tem 6 advertências importantes. Né? Se você estiver anotando, anota essas advertências. Primeira advertência é: não se desvie das verdades de Deus. Né? Não se desvie e não acrescente também, né? Às vezes a gente não desviou, mas a gente acrescentou umas coisinhas legais, tal, né? Vamos aumentar um pouquinho? Eu não invento, mas eu aumento, né? Então não é para inventar, não é para aumentar, não é para desviar da verdade. Permaneça na verdade. E ele vai falar isso no capítulo 2, de 1 a 4. A segunda advertência é: creia na voz de Deus. Creia na voz de Deus. Ele vai falar sobre essa voz no capítulo 3, versículos 7 a 14. Terceira advertência: não pare de aprender e crescer na palavra de Deus. Né? Ele traz essa ênfase de que nós precisamos nos alimentar de Deus. Até ele fala assim: eu tenho que te dar leite porque você ainda não consegue comer comida sólida, mas eu queria que você comesse melhor, né? Que você desenvolvesse seu lado do conhecimento. Então essa advertência, não pare de aprender e crescer na palavra de Deus, está no capítulo 5, 11 até o capítulo 6, 20. A quarta advertência, ele diz assim: não despreze o conhecimento da verdade. Não despreze o conhecimento da verdade. E aí quando ele fala dessa advertência, no capítulo 10, de 26 a 39. A quinta advertência é: não desvalorize a graça de Deus.
Não desvalorize a graça de Deus. Capítulo 12, de 15 até 17. E a sexta advertência é: não se afaste da instrução de Deus. Não se afaste da instrução de Deus. Capítulo 12, de 25 até 29. Né? Então, toma cuidado para não se afastar da instrução de Deus. O livro de Hebreus ele tem algumas dificuldades e eu quero deixar bem claro aqui para vocês poderem, quando lidar com o livro de Hebreus, você precisa entender uma coisa muito importante, muito importante. Quando o autor está falando sobre os hebreus aqui, sobre essa comunidade de judeus, a gente precisa entender que existem 3 tipos de judeus aqui. 3 tipos de judeus. O primeiro tipo de judeu é o judeu cristão. É o judeu que entendeu que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Messias prometido por Moisés, tão falado no Velho Testamento, e que Jesus Cristo é o Messias. Eles creram em Jesus, entregaram a vida para Jesus e estão vivendo uma vida baseada no cristianismo. Eles são cristãos de verdade, né? Mas eles precisam de algumas correções, eles precisam de alguns alertas e algumas advertências. Então, a advertência não é uma punição, não é verdade? A advertência é um alerta. Você falou, pessoal, presta atenção aí, não vai cair nessa, né? Então, a advertência geralmente é para aqueles que são cristãos, para eles não caírem. Então, quando a gente dá uma advertência, é para você prestar atenção no que você está fazendo e reavaliar os seus valores para você andar no caminho certo. O segundo tipo de judeu aqui são os judeus intelectualmente convencidos. Então, assim, você tem alguns judeus aqui, para quem Hebreus escreve, esse livro de Hebreus escreve, que são judeus que intelectualmente entenderam que Jesus Cristo é o Messias prometido no Velho Testamento, mas ainda não creram no coração. Ainda não creram no coração. Ainda não se converteram de verdade. Então, são aquelas pessoas que vão na igreja, né? Que, se você perguntar assim, Jesus é Deus? Ele fala, você acredita na Bíblia? Ele fala, acredito. Você assiste o culto? Fala, eu assisto. Mas você tem Jesus no coração? O cara fala, então, como eu estava falando, então eu acho que eu não sei, né? Não tenho certeza, não sei o quê. Então, assim, essas pessoas que se aderiram à religião, mas elas não se entregaram 100% para Deus, né? Então, é esse tipo de judeu que Hebreus está falando. E o terceiro tipo de judeu seriam aqueles que são só curiosos. Eles não vão na igreja, eles não participam da igreja, mas eles estão ali na curiosidade, quer ver milagre, quer ver a coisa acontecer, quer assistir demônio falar no microfone, você entende? É gente curiosa. Então existia um grupo de judeus que eram esses curiosos, essas pessoas que ficavam querendo. Eles foram atraídos por Jesus Cristo, mas eles ainda nem conhecem verdadeiramente e nem se entregaram ainda verdadeiramente para o Senhor Jesus, para viver essa vida cristã. Mas eles são curiosos, e às vezes você tem, né? Assim, um casal, por exemplo, né? A esposa se entrega para Jesus e o marido tá lá de curioso, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo lá, tal. Vamos tomar o lanchinho, vamos tomar café, né? Vamos comer o sukiyaki do Dia das Mães. Sei lá. A ideia é assim, a curiosidade, né? Tem gente que é atraído pelo que tá acontecendo nas pessoas, mas ainda não tá nem convencido e nem com o coração convertido no Senhor Jesus. Ah, pastor, a gente não precisa ficar preocupado com eles? Não, pessoal. A nossa preocupação é pregar o evangelho da melhor maneira possível. Nós não temos que carregar a alma de ninguém nas costas. Já falei isso para vocês. Não carregue a alma de ninguém nas costas. Ai, mas pastor, a minha irmã, ela não entregou a vida para Jesus, tal. O que eu faço? Ai, meu Deus, é um peso na minha vida. Não consigo nem mais ler a Bíblia, nem orar, porque minha irmã não entendeu, pessoal? Não. O seu trabalho aqui na terra é pregar o evangelho. É testemunhar da graça. É ser uma manifestação do poder do Espírito Santo hoje na sua vida.
Se a pessoa vai se converter ou não vai se converter, é ela com Deus, você entende? É um trabalho que não cabe a você. Claro, se essa pessoa tiver curiosa, ela quer conhecer, ela tá te perguntando, aí você vai dar as direções, você vai tentar ajudar o máximo que você puder. Mas é importante que você não carregue a alma de ninguém nas costas, tá? Então, o livro de Hebreus, ele traz uma carga de encorajamento aos cristãos, para que os cristãos confiem em Jesus Cristo e eles não caiam na tentação de se agarrar nos rituais e nas leis mosaicas que não têm poder. Aonde tem poder, pessoal? No Espírito Santo de Deus. Então, assim, nós temos que ler a palavra, sim. Nós temos que conhecer a palavra, sim. Mas nós temos que buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, o esboço de Hebreus, ele vai basear em 5 partes. São 5 superioridades. É por isso que a gente cantou a música Deus Supremo És. Ele é supremo sobre todas as coisas. Então, primeiro, ele vai falar sobre a superioridade da posição de Cristo. Depois, do capítulo 1 até o capítulo 4, 13. Depois ele vai falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, do capítulo 4, 14 até o 7, 28. Depois ele vai falar sobre a superioridade do ministério sacerdotal de Jesus Cristo, do capítulo 8, 1 até o capítulo 10, 18. Aí, a quarta parte, ele vai falar sobre a superioridade dos privilégios dos cristãos, que vai do capítulo 10, 19 até o 12, 29. E por último, ele vai falar sobre a superioridade da conduta cristã e vai falar, isso vai ser no capítulo 13. Vamos lá e vamos dar uma mergulhada nos textos para a gente poder dar entender melhor o que se está falando aqui. Então ele não tem, essa carta não tem saudação, não tem... Por isso que uma das coisas que a gente vê que não foi Paulo que escreveu, porque não tem saudação, não tem nada que assemelha com o tipo de dissertação de Paulo, entendeu? O livro já começa falando já dos assuntos importantes, né? Nada de enrolar, né? Então ele começa o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai falar que existe um nome melhor do que todos os nomes que já foram dados aqui na história dos hebreus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas esses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter sido realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então aqui ele está falando que existe um nome que está acima de todo nome, que é o nome do Filho. Quem é o Filho? É o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele está dando essa direção. E o nome do Filho é maior do que os anjos. Aí depois ele vai falar sobre uma mensagem melhor. Do capítulo 2, o mensageiro melhor, que vai do versículo 5 até o 14. Então ele fala, pois qual dos anjos de Deus alguma vez disse? A qual dos anjos Deus disse? Tu és o meu filho e hoje te gerei. Outra vez, eu serei seu pai e ele será o meu filho. Então, é importante, pessoal, vocês entenderem essa dinâmica. Jesus Cristo, ele é mais importante do que os anjos. Porque Deus nunca chegou para um anjo e falou assim, anjo, você é meu filho, eu tenho prazer em você, hoje eu te gerei. Não. Você não tem essa palavra direcionada para os anjos. O que são os anjos, pessoal? Os anjos, eles são mensageiros do Senhor Deus. Os anjos, eles são ministradores. Eles são aqueles que trabalham para Deus. Pessoal, existe uma diferença entre Jesus e os anjos, entre a humanidade e os anjos. Porque como que os anjos foram criados? Assim, ó, haja anjos. Já houve anjos, entendeu? Agora a humanidade, como que a humanidade foi criada?
Deus olhou para o Deus Filho e para o Espírito Santo e falaram assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você entende? Que existe uma conexão entre Deus e os homens que é muito mais forte do que a aliança que Deus tem com os anjos. Porque os anjos, eles são servos, eles são aqueles que trabalham para Deus. Ah, pastor, então como que surgiu Satanás e os demônios? É claro, alguns anjos ficaram com inveja da humanidade, ficaram com inveja do Filho de Deus. E essa inveja fez com que eles quisessem ser igual a Deus. Eles queriam aumentar sua posição. E no que eles queriam aumentar sua posição, eles pecaram. E anjo, pessoal, olha só a diferença. Anjo, não existe misericórdia para anjo. Não existe segunda chance para anjo. Uma vez que o anjo errou, tá errado, acabou, tá condenado, inferno. Inferno. Condenação eterna. Então esse anjo, Lúcifer e o Satanás, né, e os seus demônios e o diabo, eles são anjos que, uma vez que eles pecaram, não tem mais misericórdia para eles, porque eles são seres celestiais. Uma vez que eles pecaram, acabou, tá condenado, o inferno foi feito para eles. Só que o que acontece? Esses anjos, eles querem levar a maior quantidade de humanos possível para o inferno com eles. Porque eles já sabem que eles são perdedores. Só que a humanidade é diferente. A humanidade, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, no sentido de que a humanidade tem a livre escolha. A humanidade, ele pode escolher o caminho dela. E Deus, ele tem misericórdia da humanidade porque ele quer resgatar a humanidade que caiu no capítulo 3 de Gênesis. Porque o homem caiu no capítulo 3 de Gênesis, Deus começou um processo para tentar salvar essa humanidade, para que essa humanidade pudesse estar com ele naquele concílio. Lembra do concílio, pessoal, que eu falei? As pessoas foram convidadas, humanos foram convidados para fazer parte do concílio da Trindade de Deus, só que aí eles pecaram, eles foram destituídos do concílio de Deus. Deus enviou Jesus Cristo, porque durante o Velho Testamento, a gente tentou fazer isso pela lei, pela obediência da lei, mas a humanidade não conseguia obedecer à lei. Então Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E Deus tem misericórdia de nós todos os dias, para que nós possamos voltar para Ele. Os anjos não. Os anjos não tem jeito, pessoal. Os anjos, uma vez que ele pecou, acabou. Você entende? Por isso que a gente entende que a humanidade é superior aos anjos, Jesus Cristo é superior aos anjos, mas daqui a pouco você vai ver um versículo que vai deixar a gente meio preocupado com o que eu estou falando, mas eu vou tentar explicar para vocês, né? Então, esse capítulo ele vai falar dessa questão da gente entender que ele é o mensageiro melhor. Depois, o capítulo 2, ele vai falar que Jesus Cristo ele tem uma mensagem melhor, né? Então, ele vai falar o seguinte, versículo 5. Não foi os anjos que ele sujeitou ao mundo, que há de vir a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: o que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que com ele se preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra, tudo sujeitasse debaixo dos seus pés. Aí vem esse texto aqui que eu estou falando para vocês. Mas pastor, você acabou de falar que o filho é maior do que os homens, que os anjos são menores do que o filho, mas aqui está falando, tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Menor do que os anjos em que sentido? No sentido de conexão direta com Deus. Você entende? Porque assim, hoje, como nós fomos destituídos e Jesus se tornou homem, na nossa humanidade, a nossa conexão com Deus ela é falha, porque dependendo da nossa força, a gente não tem como se conectar com Deus. E só nisso, os anjos são superiores, porque como eles são seres celestiais, eles têm uma conexão direta com Deus na sua espiritualidade. E nós não temos. É por isso que a gente é um pouco menor nesse sentido, só no sentido da conexão. Mas em relação a valores,
a humanidade em Jesus Cristo é superior aos homens, né? Então ele vai falar no versículo 9, vemos todavia que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Né? Então, essa mensagem que Jesus Cristo trouxe, que é a mensagem da salvação e a mensagem do Salvador, são coisas extremamente importantes para a gente entender que essa mensagem é superior à mensagem da antiga aliança. A antiga aliança trazia a ideia de obediência às leis. A nova aliança traz uma de que essas leis não podem nos curar, elas podem abrir os nossos olhos, mas elas não podem nos curar, e a cura só pode ser realizada através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz por nós e que se deu por nossa causa. E aí, no capítulo 3, o Hebreus vai falar que Jesus ele é superior a Moisés. Então ele diz assim, portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus. Pessoal, isso aqui é uma coisa que a gente devia pedir para Deus todo dia. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Não é verdade, pessoal? Isso aqui é algo que a gente deveria sempre orar. Ele fala, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor da sua casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança de qual nos gloriamos. Então, vamos lá. Na antiga aliança, Moisés foi fiel à casa, foi fiel à verdade de Deus, ao tabernáculo, né? à presença de Deus. E o tabernáculo onde Deus habitava era um lugar feito por mãos humanas. Mas por que Jesus Cristo é superior? Porque Jesus Cristo é o construtor do templo e do santuário. Você entende? O que é mais importante, o santuário ou aquele que construiu o santuário? É claro que é aquele que construiu o santuário, porque ele pode construir outros. Você entende? Então, assim, para Moisés, o santuário e a casa era o tabernáculo. Mas agora, quem é a casa de Deus? Somos nós. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós não fomos feitos por mãos humanas, né? Alguma mão humana construiu o ser humano? Não, de jeito nenhum. O que você consegue construir é robôs. Você consegue construir robôs, você não consegue construir os seres humanos, porque foram construídos na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, você nem existiria. Você entende? Então nós somos o tabernáculo de Deus. E você vai lá para Coríntios capítulo 6, quando Paulo fala contra aquilo que a gente ataca o templo, que é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é um pecado que nós realizamos contra nós mesmos, né? Então, assim, o que acontece? Paulo fala que nós somos o tabernáculo, mas aqui o autor de Hebreus está falando, essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança do qual nos gloriamos. Então nós temos que entender que o sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio de Moisés.
Jesus, ele é infinitamente maior do que Moisés aqui na terra. Se Moisés foi fiel, Jesus é ainda mais fiel do que Moisés. Ainda mais, pessoal, vamos voltar um pouquinho para o Velho Testamento. Moisés, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida. Lembra dessa história? Por quê? Porque Deus falou para Moisés, Moisés, fala com a pedra para a pedra sair água. O que Moisés fez? Bateu na pedra, você entende? Moisés ficava com raiva do povo de Deus porque o povo desobedecia toda hora, né? Então, assim, Moisés, ele era falho. Ele tinha suas falhabilidades porque ele era um ser humano, e todo ser humano aqui na Terra tem pecado. E por conta da falha de Moisés, a gente pensa, mas coitado, né? Ele poderia ter entrado na Terra Prometida. Fez tanta coisa, né? Abriu o Mar Vermelho, tirou o povo do Egito, tal. Mas aí é Deus que decide, não sou eu. E ninguém falou que Moisés foi para o inferno, ele foi para o céu. Inclusive, quando Jesus vai para o Monte da Transfiguração, ele encontra com quem? Moisés e Elias, não é verdade? Então, assim, eles se encontram lá. Então, Moisés é uma figura importante, importantíssima. Principalmente se você for conversar com os judeus, nunca despreze Moisés. Nunca fala assim, ixi, Moisés é fraquinho, né? Nunca fale um negócio desse para um judeu. Nunca. Moisés é um cara muito bom, mas assim, mesmo ele sendo muito bom, o nosso Jesus Cristo é superior a Moisés. Isso é muito importante da gente entender, tá bom? Então, leia comigo o versículo 7 e 9. Ele diz assim. Calma aí, não. Estamos no capítulo 3, né? Leia comigo o versículo 7 a 9. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre desviando e eles não reconheceram seus caminhos. Assim jurei a minha ira e jamais entrarão no meu descanso. Isso aqui é a palavra de Moisés, pessoal. Não tem o livro que mais faz citações diretas do Velho Testamento é o livro de Hebreus, né? E aqui a gente vê a própria frase, a própria palavra de Moisés falando para nós. Se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Às vezes Deus fala um negócio para você, aí você fica assim, ó. Mas eu fiz isso porque aquele outro fez aquilo lá. Eu fiz isso, mas é porque aquele ali vai fazer aquilo ali. Esse aqui fez aquele ali. Você sabe? Isso aqui é o coração endurecido, pessoal. É um coração que não quer aceitar a verdade de Deus. Se Deus falou, tá errado, tá errado. Vai lá e se arrepende. E fala, Deus, me ajuda a viver de uma vida mais santa. Me ajuda a viver de uma forma mais correta. Você entende? Não endureçam o coração de vocês. Porque se você endurecer o seu coração, você vai estar sempre desviando dos caminhos do Senhor. E se você desviar do caminho do Senhor, você não vai entrar no descanso de Deus, né? Então, ele vai falar para a gente tomar cuidado com o nosso coração e que nós temos que tomar cuidado para não nos rebelar contra Deus. E aí o capítulo 4 vai falar sobre o descanso, né? Já que no capítulo 3 ele falou desse descanso, vamos entender no capítulo 4 o que é esse descanso que Paulo está falando. Que o autor de Hebreus está falando. E ele diz assim, capítulo 4, pessoal. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas, o evangelho, foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse, assim jurei a minha ira e jamais entrarão no meu descanso.
embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. De novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles que anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então esse descanso, pessoal, que descanso é esse? Não é a morte, né? Não é que quando a gente morrer a gente vai estar no descanso. A gente vai descansar sim na morte. Mas ele está falando de um descanso que a gente vive hoje, no tempo que se diz hoje. E que descanso é esse? Eu acho que a gente pode olhar para o descanso da criação, que Deus ele trabalhou 6 dias, mas ele separou um dia para Deus, né? Então esse dia que Deus separou para descansar, na verdade é para não fazer nada e estar conectado em adoração a Deus, né? Então ele descansou para ter um dia só para ele. Então quando nós temos 7 dias na semana, nós temos que lembrar também que o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, ele nos ensina que nós temos que guardar um dia só para ele. Você entende? Nós precisamos ter isso na nossa cabeça, de pensar que nós também precisamos descansar. Descansar nesse sentido, de guardar um dia para Deus. Agora, você não pode, o que Hebreus está falando aqui do descanso é por quê? Porque as pessoas, elas não descansam quando elas vivem uma vida baseada na lei. Você entende? Uma vida baseada na lei, ela não tem descanso, porque você está sempre buscando o cumprimento da lei. Quando você entende a graça, você percebe que eu não posso fazer nada nesse mundo que me faça merecedor da salvação em Cristo Jesus. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso, a mesma palavra, a mesma raiz da palavra confiar é a palavra descansar. Porque quando você confia, você descansa, não é verdade? Por que às vezes você vai dormir em um outro lugar e você não descansa tão bem? Porque às vezes você não confia muito naquela outra cama. E quando você não confia na cama que você vai dormir, você não descansa. Mas quando você dorme na sua cama que você confia, você descansa. Não é verdade? Então o que eu estou falando? Eu estou falando que esse descanso tem a ver com a confiança que nós temos na palavra e na direção de Deus sobre as nossas vidas. Entrar no descanso significa entrar em uma vida que confia inteiramente em Deus como Senhor e Salvador e nas verdades da palavra de Deus. Esse é o descanso. Descansar em Deus é você viver todo dia confiando em Deus. É claro que na lei, de uma certa maneira, você precisa se policiar para guardar um tempo de qualidade para Deus. E aí, o tempo de qualidade para nós não é sábado, né? Talvez a gente pense assim, poxa, sábado que deveria ser o dia, né? Porque a palavra hebraico sabat
é o sábado, tem a ver com o sábado, né? Mas por que a gente tira domingo? Em um dos concílios que a gente teve do cristianismo, nós decidimos que domingo seria o melhor dia para ser o dia do sabate, que é o dia do descanso, o dia do Senhor. E a gente poderia trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até sábado, mas domingo seria o dia do Senhor, né? Então eu sou extremamente a favor da gente tentar viver o sábado do dia do descanso nas nossas vidas, né? Que é o dia que a gente não trabalha e que a gente dedica para o Senhor e dedica também para descansar o nosso corpo. O nosso corpo precisa de descanso, né? Aliás, o pastor Joel tá precisando de uns descansos também. O negócio tá bravo aqui. Mas janeiro vai chegar, pessoal, e eu vou ter umas férias aí, eu vou poder descansar, né? Mas assim, eu acho importante a gente ter isso em nossa mente, né? Nesse descanso. Então, conecte descanso com a palavra confiar, para você entender o capítulo 4. Quando fala para a gente entrar no descanso, fala para a gente entrar numa vida de confiança no Senhor. Quando você confia no Senhor, você não fica tão ansioso, você entende? Porque se você confiasse no Senhor, nas suas doenças, se você confiasse no Senhor os seus filhos, se você confiasse no Senhor do sustento da sua casa, você não ia ficar ansioso. A gente fica ansioso porque a gente não confia. A gente fica, quando a gente está ansioso, a gente não descansa, não é verdade? Você já viu uma pessoa ansiosa descansar? Não. Por quê? Ela não consegue parar de sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu. Então, por isso que eu digo, sempre digo que a ansiedade é sofrer duas vezes. Você sofre antes de acontecer e aí a coisa acontece e você sofre de novo. Você sofre duas vezes, pessoal. Terrível, terrível. Agora, vamos pensar. Tudo bem, talvez aconteça uma coisa ruim no futuro, mas eu confiei em Deus. Eu vou sofrer uma vez só, você entende? Eu não vou sofrer duas, eu vou sofrer uma vez só. E aí o mal vai ser menos pior em mim. Né? Então, assim, tem gente que fica tão ansioso com o futuro, tão ansioso com a saúde, tão ansioso com as coisas com os medos da vida, que não consegue viver o hoje. É por isso que esse texto, esse capítulo 4, ele fala assim, ó, chamando hoje, né? Então, se você não descansa no Senhor, você não consegue viver o hoje. Por quê? Porque você está preocupado com o amanhã. E viver preocupado com o amanhã, você não descansa e não aproveita o dia de hoje. E a mesma coisa com o remorso, né, pessoal? Porque se você vive o remorso do ontem, você também não consegue viver o hoje. Então, por exemplo, eu tenho conversado com uma senhora que perdeu o marido. Aí ela, mas não consigo viver sem marido, que a coisa não dá certo, que eu não aguento. Pessoal, eu falo pra ela, pessoal, minha irmã querida do meu coração, deixa o passado, já foi, vamos viver o hoje. Olha só, você tem filhos, você tem gente do seu lado, você precisa cuidar deles. Você precisa aproveitar a sua vida, né? Ele já foi, tudo bem, glória a Deus, se ele foi com Deus, tá ótimo. Então vamos ficar tranquilo e vamos deixar e vamos descansar. Por isso, pessoal, essa palavra descansar e confiar é uma palavra tão importante, pessoal, tão importante. Porque se você descansar no Senhor, você não vai ter medo da morte. Se você descansar no Senhor, você não vai ter, você não vai sofrer doença de ansiedade para o futuro. Você entende, pessoal? Você não vai ficar preocupado, o que a outra pessoa vai falar de mim? Não, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor. Vamos lá, pessoal, vou mandar, senão a gente não termina hoje. E aí o capítulo 5, então, aliás, o final do capítulo 4, do versículo 14 em diante, ele vai falar de Jesus como grande sumo sacerdote. E aí vem aquele negócio de Levíticos, né? Porque o versículo 14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então presta atenção, pessoal, no que eu vou te falar. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Você lembra lá no tabernáculo
No tabernáculo e no templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, né? Lembra do Santo dos Santos? E o Santo dos Santos era um lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E o sacerdote era o sumo sacerdote e ele não poderia entrar com pecado, porque se ele entrasse lá com pecado, o que acontecia? Ele morria lá dentro. Então o sumo sacerdote entrava com um sininho e ele ficava tocando esse sininho o tempo todo lá dentro do Santo dos Santos. Por quê? Porque se ele morresse lá, tinha que tirar o corpo do cara de lá, porque ele tinha pecado. Até perguntei, né, pro pastor Luiz Saião, quando eu fui para Israel, se ele realmente entrava amarrado com uma corda e depois as pessoas puxavam o corpo dele que morreu lá dentro. Não. Diz o pastor Saião que a única maneira de tirar o corpo era por cima. Então tinha uma abertura no teto e eles tiravam o corpo por cima. Não sei como, não me pergunte como, pessoal, não faço a menor ideia. Isso aí é conversa de arqueólogo e pastor maluco que fica pensando nesses detalhes, né? Então, assim, o que acontece? Assim como o sacerdote entrava no Santo dos Santos, o que o texto está falando aqui? Jesus é o nosso verdadeiro e perfeito sumo sacerdote. Ele não adentrou no Santo dos Santos, ele entrou no céu. Você entende? Ele foi até o céu, na presença do Deus vivo, e levou as nossas dores e as nossas fraquezas para Deus, e falou: Deus, eu quero interceder, porque o sacerdote ele tinha essa incumbência de interceder pelo povo e de fazer o sacrifício para o perdão do povo. Então Jesus foi o sumo sacerdote que de uma forma humana, ele sofreu as nossas tentações, as nossas dificuldades, mas ele não pecou e ele conseguiu adentrar no Santo dos Santos, não o Santo dos Santos do tabernáculo, não o Santo dos Santos do templo de Moisés, de Salomão. Ele entrou no Santo dos Santos, que é lá no céu, lá no trono da graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Para quê? Para interceder por nós e para falar: olha, Deus, o sacrifício está aqui. O Cordeiro Santo está aqui. E é por isso que Jesus Cristo ele é tanto o sumo sacerdote, como também o Cordeiro Eterno. Aí depois do capítulo, ele vai até o capítulo 5, versículo 10, ele está falando isso. E no capítulo 5 ele começa a falar de um tal de Melquisedeque. E aí você vai ter que ir lá para Abraão, porque lá, quando você vai lá na vida de Abraão, tem um momento na vida de Abraão, que é em Gênesis 14, 18 a 20, onde Abraão encontra com esse tal de Melquisedeque, que é um tal de rei de Salém. E aqui ele tem a explicação de que esse Melquisedeque aqui, pessoal, esse Melquisedeque, ele era a própria expressão de Jesus Cristo como o perfeito sumo sacerdote. Ele era superior a Abraão, porque inclusive Abraão fez a Santa Ceia com ele, porque teve o pão e vinho. O Abraão, ele deu o dízimo para esse Melquisedeque, porque esse Melquisedeque, e o Melquisedeque terminou fazendo o quê? Abençoando a vida de Abraão. É interessante, pessoal, aqui você tem uma explicação muito palpável do porquê que hoje nós damos o dízimo para o nosso Senhor Deus. Porque Ele é superior a nós, porque Ele é quem nos abençoa. Nós fazemos a Santa Ceia, o pão e vinho, para lembrar da morte, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Melquisedeque, ele veio do nada. Ele não tem descendência, ele não tem... Você não tem aqui antepassado, você não tem background de Melquisedeque em nada, porque ele surge de dentro das culturas. Pessoal, todas as culturas têm Deus dentro dessas culturas. Eu já tive um amigo que veio falar para mim: não, Joel, mas sabe esse negócio de que uma pessoa se sacrificou pelas outras? Isso aí existiu antes de Jesus chegar na Terra. Em outros povos, os povos incas, os povos não sei o que, começou a falar um monte de povo. Eu falei: não. A ideia de sacrifício de alguém pela humanidade veio antes da criação do mundo. Antes do surgimento da humanidade. Então, assim, você não pode falar para mim que essa mensagem veio antes de Jesus Cristo, porque mesmo antes da humanidade já existia
é essa história de que uma pessoa morreria por sacrifício por toda a humanidade. Então, todas as culturas, elas têm alguma coisa do evangelho, das boas novas e de Jesus Cristo nela. É fácil, pessoal. Tem um livro chamado, é um livro que todos os missionários precisam ler. É livro obrigatório para todos os missionários. O livro se chama O Fator Melquisedeque. Esse livro chamado O Fator Melquisedeque, ele explica que em todas as culturas, Jesus Cristo está embutido em todas as culturas do planeta Terra. Por quê? Porque toda a humanidade veio de um ser humano só, Adão. A partir de Adão veio Eva, a partir de Eva veio os seus filhos dos seus filhos, e assim começou a alastrar. Veio Abraão, Abraão se tornou pai de muitas nações, teve 12 filhos, os 12 filhos formaram as 12 tribos, e assim por diante. Um outro filho que ele teve com Agar foi Ismael, que criou o povo muçulmano, e assim o povo vai se alastrando pelo planeta Terra, mas todos vieram de um só, do primeiro Adão. E o primeiro Adão pecou. E porque o primeiro Adão pecou, toda a humanidade é caída. Mas graças a Deus pelo segundo Adão, que você vai lá em Romanos capítulo 5, você entende quem é o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus Cristo. É o homem perfeito que veio ao mundo. E ele foi o nosso sumo sacerdote, e ele foi o nosso sacrifício pelas nossas vidas. Vamos lá. E aí ele vai então, o capítulo 5, versículo 11... até o capítulo 6 inteiro, ele vai falar sobre a exortação do nosso compromisso que nós temos que ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá uma advertência para que você não abandone os caminhos do Senhor. Por quê? Porque nós necessitamos de alimento sólido e amadurecimento. Então vamos lá, lê comigo o capítulo 5, versículo 11 em diante, que diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, essas coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente fundamento no arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Então, o que acontece? A carta de Hebreus está se voltando para aqueles judeus cristãos e está falando para eles: pessoal, vocês estão há tanto tempo na igreja e só agora que vocês estão aprendendo a palavra de Deus, né? Acho que muitas pessoas estão passando por uma situação dessa hoje, né? Poxa, tanto tempo que eu vou na igreja e agora que eu estou estudando a Bíblia de verdade, que eu estou aprendendo tudo isso aqui, mas tudo isso para quê, pessoal? Para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos comer alimento sólido, para que nós possamos viver a graça de Deus. E tudo isso para quê? Para que você não caia e não abandone a sua fé em Cristo Jesus. Então isso é a superioridade do compromisso que nós temos com Deus. Depois do capítulo 7, ele vai falar sobre o sacerdócio como Melquisedeque. Então ele vai falar aqui especificamente do Melquisedeque, né, que ele era um homem grande, versículo 4. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei quer dos sacerdotes, a lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi, que receberam o dízimo do povo, isso é, os seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, você percebe, pessoal, ele não tinha linhagem, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então ele está falando que esse Melquisedeque que Abraão encontrou é superior
ao próprio Abraão, que é o patriarca, que é o pai de todo o povo judeu. E esse Melquisedeque é o Senhor Jesus aqui na terra. É a personificação do Senhor Jesus. Então, depois do versículo 11 aqui em diante, ele fala que Jesus é semelhante a Melquisedeque, ou seja, na posição de Melquisedeque, Jesus é aquele a quem nós damos o dízimo, Jesus é aquele a quem nós prestamos culto, Jesus é aquele que nos abençoa, Jesus é aquele que nos envia, Jesus é aquele que nos salva e é o sacrifício pelos nossos pecados. Então é muito importante a gente entender que esse sacerdote eterno que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi representado lá no Velho Testamento pelo nosso patriarca Abraão como esse Melquisedeque. Aí a gente vai para o capítulo 8, que vai falar sobre a terceira parte de Hebreus, e a terceira parte de Hebreus fala sobre a superioridade do ministério sacerdotal de Jesus. Então, ele começa do capítulo 8, versículo 1 a 13, falando de uma aliança superior. Ele fala, no capítulo 8, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso é necessário que ele também tivesse algo para oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam ofertas prescritas à lei. Eles servem num santuário que é a cópia da sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, assim, Moisés recebeu essa direção de servir o tabernáculo. Nós entendemos que essa aliança que Deus fez com Moisés, hoje ela é ainda maior. Por quê? Porque o próprio Deus desceu aqui na terra e fez uma aliança com as nossas vidas. Por isso que a aliança que nós temos hoje é uma aliança superior à aliança que existia no passado, né? É uma aliança perfeita, né? Então, o versículo 7 diz: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, né? Então, ou seja, essa aliança que nós temos, versículo 13, chamando nova essa aliança, ele tomou antiquada a primeira, e que se torna antiquado, envelhecido, está a ponto a desaparecer. Então aquela aliança mosaica do Velho Testamento está a ponto a desaparecer por conta do quê? Da nova aliança que nós temos em Deus. Nova aliança que nós temos em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo faz uma aliança ainda maior do que a nossa. Aí a gente entra no capítulo 9, ele vai falar sobre essa adoração que nós temos no tabernáculo. E aí o capítulo 9 fala sobre esse santuário, que o santuário, que é o nosso corpo, é superior ao outro santuário, né? Versículo 11, ele vai dizer o quê? Ele diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertence a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo.
Então, o que ele está falando aqui, né? Que antigamente era sacrificado os bodes e os cordeiros, porque o derramamento dos sangues trazia uma purificação externa. Você entende, pessoal? A purificação da lei, do cumprimento da lei, era uma purificação externa. Lavava o nosso corpo por fora, mas ele não lavava o nosso corpo por dentro. Você entende, pessoal? Você entende que você não toma banho para ser curado do câncer? Você entende? Não adianta você se lavar com sabão Protex para você limpar o seu coração do pecado. Você entende? Porque o pecado está aqui dentro. Então esse sangue de bodes, ele conseguia purificar externamente. Eu poderia parecer mais santo, mas ele não podia purificar o meu coração, porque a salvação é apenas pela graça. E aí veio o nosso Senhor Jesus Cristo, que era o Cordeiro perfeito. E o sangue dele, sim, ele consegue curar as nossas vidas. Mais uma vez, né? A lei, ela revela o pecado para nós, mas a lei não cura o pecado em nós. A única coisa que cura o pecado em nós é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do sangue derramado naquela cruz, que nos purifica de todo o pecado. Então, do versículo 13 em diante, ele começa a falar do sacrifício superior, né? Então, existe um sacrifício superior. Versículo 27 e 28 do capítulo 9 vai dizer assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam, né? Então, assim, esse Jesus Cristo, ele não vai só tirar o pecado, mas ele vai trazer uma salvação, uma vida eterna para aqueles que creem nesse sacrifício. E aí o capítulo 10, então ele continua falando sobre esse sacrifício superior, que o sacrifício de Cristo é definitivo. Leia comigo o versículo 5 do capítulo 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a sua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, e nem deles agradaste. Versículo 9, então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Você entende, pessoal? Ele cancelou aqueles sacrifícios que faziam no passado, tentando substituir o sacrifício de Cristo, mas não. Somente o sacrifício de Jesus Cristo era suficiente, era capaz de limpar as nossas vidas do pecado e nos reconectar em Deus. Então, assim, a lei mosaica, ela não tinha poder para curar e salvar as nossas vidas. A única coisa que a lei mosaica tinha poder era o poder de revelar em nós o pecado e o erro das nossas vidas. Mas Jesus Cristo vem muito mais do que revelar o pecado, ele vem para nos curar e nos salvar e nos dar uma vida abundante, uma vida eterna. Do capítulo 10, versículo 19, então, começa a quarta parte de Hebreus, que é a superioridade dos privilégios dos cristãos. E o capítulo 10, 19, ele começa a falar sobre um apelo à perseverança. Nós temos que ser perseverantes na nossa fé. Versículo 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos e nos purificar da consciência culpada, tendo nossos corpos lavados com água pura. Presta atenção, pessoal. Jesus está falando, a palavra de Deus está falando o quê?
que para entrar no Santo dos Santos existia um véu que separava, né? E o véu que separava já não separa mais. A gente canta essa música no Jesus em Tua Presença, né? O véu que separava já não separa mais. Ou seja, aquele véu separava o ser humano de Deus. Mas a morte de Jesus Cristo, o que aconteceu com aquele véu? Aquele véu foi rasgado ao meio, ou seja, não existe mais empecilho para a gente chegar até o próprio Deus, e esse mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que intercede por nós, é através do nome do Senhor Jesus Cristo que eu consigo entrar em contato com o meu Deus. Por isso que eu sempre oro em nome de Jesus. Por isso que a gente sempre ora em nome de Jesus. E mesmo que você não saiba disso, mesmo que os nossos filhos não saibam disso, ensinem eles a orarem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo tem a capacidade de nos conectar a Deus. Só Jesus Cristo teve o poder de rasgar o véu e de nos trazer a salvação em nossas vidas. Então, todo pecado que nós cometemos, nós temos que entender que esse pecado precisa ser levado a Jesus Cristo para que nós possamos ser purificados e receber a salvação em Cristo Jesus. E aí depois ele vai falar sobre a falsa fé. A falsa fé está escrito do capítulo 10, versículo 26 até o 39. Versículo 26 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, e fogo intenso consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então, assim, aqui ele está falando dessa fé, né, que a gente tem que ter em Cristo Jesus, e não na nossa própria capacidade, e não no cumprimento da lei, porque quem cumpria a lei morria sem misericórdia. E quem consegue cumprir todas as leis? Pergunto, quem aqui consegue cumprir todas as leis? Ninguém, né? Porque Romanos diz o quê? Pois todos pecaram e destituídos estão e separados estão da glória de Deus. E aí o capítulo Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós temos pecado, nós merecemos a morte. Mas esse Jesus Cristo veio para nos dar uma fé salvadora. E aí a gente entra no capítulo 11, pessoal. O lindo capítulo 11 que fala sobre a fé, né? Então ele começa falando sobre a definição de fé. Pessoal, já deu 11h30, tá? Eu vou precisar de mais 10 minutos para terminar isso aqui. Se você precisar ir fazer teu almoço, vai fazer. Se você precisar sair, pode sair, fica à vontade. Eu vou terminar aqui, vai ficar gravado, aí depois você pega a gravação, tá bom? Então fica à vontade, pessoal. Eu preciso de mais 10 minutos para terminar isso aqui. Vamos lá. Então ele vai falar sobre a fé. Então o capítulo 11, ele dá uma definição de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Veja bem, o que é fé, pessoal? Fé é esperar aquilo que ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu, eu já tenho fé que aquilo vai acontecer. Entendeu? Então, assim, olha só como você tem relação da fé com a ansiedade, né? A ansiedade é uma fé negativa de que as coisas vão dar errado e você fica com medo. A fé é uma expectativa boa de coisas que boas coisas vão acontecer. Então, de uma certa maneira, a fé que nós temos em Deus vence
a ansiedade de pensamentos negativos que a humanidade gera em si mesmo. Pessoal, não é o diabo que coloca ansiedade em você, não é culpa do diabo porque você fica ansioso, é culpa tua. É culpa tua. É a nossa carne que gera essa ansiedade e que não deixa a gente descansar nos braços do Pai, né? Então a fé, ela é uma fé genuína, uma fé salvadora, é crer naquilo que ainda não aconteceu. Versículo 2: pois por meio da fé os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, né? E versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus provou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. A fé de Abel, por mais que ele tenha morrido, ainda fala, porque a fé dos nossos antepassados, essa fé, ela grita até hoje que nós temos a nossa esperança firmada num Deus eterno que vai nos salvar, que vai nos livrar de todo o mal e que nos vai dar a vida eterna. E aí começa uma lista de heróis da fé, do versículo 4 em diante, uma lista de heróis da fé, mas eu quero que você leia comigo o versículo 6. Presta atenção, pessoal, versículo 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, a nossa recompensa, ela existe porque nós temos fé de que essa recompensa vai vir para nós. Então nós precisamos inevitavelmente da nossa fé em Cristo Jesus. Agora eu pergunto, a fé, ela nasce com você ou você adquire a fé? E aí eu falo para você, a Bíblia fala, peça fé e Deus vai te dar fé. Então a gente precisa ter fé, a gente precisa pedir mais fé para o Senhor. E eu oro, Deus, pessoal, eu oro para o Senhor, Deus me dá fé para crer nisso. Né? Quando eu vi uma menina ressuscitar através da minha oração, eu tive que pedir por fé. Eu falei, Deus, me dá fé para eu crer que isso é possível. Ele me deu fé e eu vi uma menina morta ressuscitar. Né? Então, assim, a fé é algo que... Por isso que a Bíblia fala que a fé remove montanhas. Porque a fé, ela não é baseada na força que você tem, da sua própria força, mas a fé vem de uma força que está em Deus. E que ele gera, que ele é a fonte primária dessa força, e é por isso que a gente vê as coisas acontecerem. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou especial, não é porque eu tenho mais força do que as outras pessoas, é porque eu tenho fé em Cristo Jesus e a minha fé faz com que as coisas aconteçam. Né? Às vezes a gente tem fé em nós mesmos e a gente acha que as nossas convicções são superiores às outras. E eu tenho assim, tomar um cuidado muito grande com isso, né? Porque às vezes a gente confia em nós mesmos e não na fé no nosso Senhor Jesus. E ele continua a lista de heróis na fé e vai falar sobre Abraão e vai falar sobre vários heróis, Jacó, José, Moisés, né? Então assim, ele vai trabalhar vários heróis da fé e ele vai falar sobre uma fé perseverante no capítulo 12. Vamos lá, o capítulo 12, ele vai falar sobre uma fé. Essa fé aqui é uma fé que a minha família, os meus tios Hayat, eles sempre trazem esse versículo. Eu só entendi isso aqui quando eles me falaram sobre essa questão da nuvem de testemunho. Ele fala assim, ó, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus.
Então o que acontece aqui? Ele fala assim, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. O que é nuvem de testemunhas, pessoal? São esses heróis da fé, essas pessoas que viveram uma vida completamente dedicada à obra do Senhor e que já morreram aqui na terra. Mas essas pessoas já morreram aqui na terra, mas elas continuam sendo uma nuvem de testemunhas, elas continuam sendo exemplos de fé para que eu possa pregar essa fé, para que eu possa crescer nessa fé, para que eu possa aumentar essa fé em mim, para que eu possa correr. Aí ele fala, né, pessoal, com os nossos olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé, né? A ele que nós precisamos correr e perseverar a corrida que nos é proposta. Então a vida cristã, ela não é um tiro de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros, que a gente precisa correr, a gente precisa policiar, a gente precisa ter momentos de descanso, momentos de alimentar, uma boa alimentação. Pessoal, quem corre sabe disso. Se você não tem uma boa alimentação, na hora de correr dá tudo errado, porque a sua energia, ela se exaure, ela acaba a sua energia e você não consegue mais correr. Então você precisa estar descansando e comendo para que você continue a correr, né? É interessante. Então a vida, toda vida, ela é cíclica. Por quê? Porque você tem tempos de comer, tempos de descansar, tempos de exercitar, tempo de enfrentar desafios, tempos de entrar no ministério, tempos de servir as pessoas, tempo de servir a igreja, comer, descansar. E aí sim, a gente vai fazendo tudo de novo, né? Então assim, é um ciclo que a gente vive, e esse ciclo é a nossa perseverança que nós temos na nossa fé. E finalmente o capítulo 5, capítulo 13, a gente entra na quinta parte do livro, que é o final de Hebreus, que ele vai falar sobre a superioridade da conduta do cristão. E aqui a gente tem a praxis, aqui a gente tem a vida prática da vida cristã. E ele começa dizendo assim: seja constante no amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade que foi praticando aqui, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se estivessem sendo maltratados com eles. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha só a promessa de Deus. Escreve essa promessa na sua parede: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É a promessa de Deus nas nossas vidas. Podemos depois dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Olha, pessoal, que palavra poderosa. O que pode me fazer os homens, pessoal? Se eu tenho o Deus eterno ao meu lado, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me deixar. Aqui, pessoal, presta atenção. A palavra não está falando que a gente não vai ter dificuldade. Não está falando que não vai ter perseguição. Não está falando que a gente vai passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por momentos de tristeza. Mas o nosso Deus nunca vai nos abandonar. E se eu confiar nele, ele é o meu ajudador. E eu não preciso temer os homens, porque esse Deus é o Deus verdadeiro das nossas vidas. Então, do versículo 1 até o versículo 3, ele vai falar da superioridade da conduta do cristão em relação aos outros. Do versículo 4 até o versículo 9, ele vai falar da superioridade da conduta do cristão em relação a mim mesmo, eu comigo mesmo. E aí, do versículo 10 até o 21, ele vai falar sobre a superioridade da conduta do cristão em relação ao próprio Deus eterno nas nossas vidas. E esse é o livro de Hebreus, pessoal. Eu sei que eu passei muito rápido. A gente poderia aqui passar horas e horas estudando cada microtema que eu falei para vocês hoje, mas talvez a gente possa
fazer um estudo bíblico aprofundado um dia de Hebreus, para a gente poder estudar. E aí, para fazer o livro de Hebreus, a gente tem que fazer assim, a gente tem que estudar o livro de Levíticos e depois entrar em Hebreus, né? Para a gente ver a velha aliança, a antiga aliança e a nova aliança e transformar tudo isso em uma doutrina básica da nossa fé cristã, ok? Ufa! Falei demais, né, pessoal? Eu sempre falo demais, né? Jesus Cristo me ajuda. E ajuda vocês também, não sei como vocês aguentam. Vamos orar então, pessoal, lembrando mais uma vez que amanhã não tem estudo devocional, porque eu vou estar preparando pro Natal, eu vou estar tentando concentrar para minha pregação à noite, né? E amanhã é um dia muito especial, pessoal. Vamos orar por esse Natal, vamos convidar o máximo de pessoas possíveis para participar desse Natal, dessa transmissão. E eu tenho certeza que, assim, Deus vai operar através das nossas orações, né? Eu sempre digo assim, a presença de Deus, ela é proporcional à quantidade da sua busca. Então, se você buscar pouquinho, a gente vai ver pouquinho de Deus nas nossas vidas. Mas se a gente buscar bastante, a gente vai ver bastante de Deus nas nossas vidas, né? Então, amanhã é um dia de evangelismo, amanhã é um dia de alcançar as almas. Então, vamos ser intercessores, vamos orar por toda a transmissão do culto. A programação envolve um teatro filmado, a gente tem a apresentação da dança das crianças, a gente tem o coral das clássicas, a gente tem 2 pregações, uma pregação do pastor Daniel e uma pregação minha. Então a gente vai ter 2 períodos de louvor com 3 ministros de louvor. A gente tem uma programação de quase 2 horas. Mas eu queria que essas 2 horas fossem 2 horas de intercessão, de proclamação da palavra, de declaração do nosso sumo sacerdote salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos estar investindo as nossas vidas nesse Deus eterno para a salvação de muitas almas. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo estudo do livro de Hebreus. Eu sei que a gente nem entrou em Hebreus hoje, Pai, mas graças a Deus que a gente pode dar uma pincelada por cima no livro de Hebreus, que traz pra gente verdades tão importantes na nossa vida cristã, conceitos tão importantes para entender a nossa salvação, a nossa fé, a aliança que o Senhor tem conosco, Pai. E Deus, nós te agradecemos por ter vindo aqui no mundo, por ter sido nosso sumo sacerdote, por ter sido nosso sacrifício, por ter morrido numa cruz por nós, por ter derramado o teu sangue precioso por gente que não tinha valor algum, que somos nós, Pai. E o Senhor nos dá tanto valor, ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer numa cruz por nós, Deus. E nós queremos te agradecer e te pedir, Senhor, pelo dia de amanhã, em que nós vamos proclamar o teu evangelho e declarar a tua salvação, Deus. Por isso nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor seja o nosso Deus Emanuel, e que através do culto de amanhã, Pai, muitas pessoas possam ser tocadas, possam ser ministradas pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo e pelo teu sangue valioso que foi derramado naquela cruz por todos nós, Pai. Te agradecemos e pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Beleza. Então amanhã não tem devocional. A gente vai estar concentrando no Natal. E a gente se vê na segunda-feira. Lembra todo mundo que mesmo tendo culto de Natal sábado, vai ter culto normal domingo, tá? A gente não cancelou culto de domingo, não. Vai ter culto normal domingo. E a gente vai falar a última palavra sobre o advento no domingo, tá? Então, assim, não pense que não tem culto domingo. Tem culto domingo, e aí segunda-feira a gente volta com muito estudo bíblico, começando com o livro de Tiago, que é um livro fantástico. Lutero não gostava do livro de Tiago, achava que era um livro de palha, mas tem muita coisa boa que a gente vai tirar de Tiago, inclusive ele está na Bíblia, né? Mas é isso, pessoal, Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Amanhã é um ótimo sábado e a gente se vê no Natal, no culto de Natal amanhã. Deus abençoe, a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal.
Deus abençoe. Tchau, tchau.